Verifico causa provável de violação das seguintes leis: posse de pornografia infantil. Há uma epidemia de predadores sexuais usando Roblox para atacar crianças? Essa é a acusação e os processos que estão surgindo de todo o país. Alguns falam em nome de supostas vítimas que tinham só 8 anos quando alegam ter sido exploradas pelo jogo. Essas novas denúncias aparecem enquanto a polícia prende mais supostos predadores sexuais que, segundo ela, abordaram vítimas no Roblox. Analisamos uma prisão recente, detalhes chocantes revelados pela polícia e ligações entre casos em andamento e novos processos. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Mesmo que você não seja um gamer, provavelmente já ouviu falar do Roblox, certo? A plataforma de jogos, criada em 2004, foi lançada em 2006, mas só decolou na pandemia da Covid-19. Nesse período, crianças e adolescentes ficaram em casa e usaram a internet para se comunicar. Em 2020, a empresa afirmou ao The Verge que mais da metade dos americanos com menos de 16 anos jogava jogos próprios ou de outros no Roblox. A plataforma reúne milhões de usuários com quem você pode interagir a qualquer momento. Mas nem sempre essas interações são positivas. Supostas vítimas e suas famílias vieram de todo o país acusando o Roblox de promover um ambiente que permitiu a proliferação da exploração sexual infantil. Segundo um dos processos federais citados, o Roblox é facilmente acessível até para crianças de 6 anos. É gratuito para baixar e jogar e está disponível em consoles de videogame, computadores, tablets e dispositivos celulares. Uma criança pode facilmente criar uma conta em questão de minutos, sem a presença dos pais. Este é um mundo virtual completo, onde os usuários podem criar um avatar que podem usar para participar de milhões de jogos e grupos diferentes, chamados de experiências. E com grande parte da sua marca voltada para crianças e adolescentes, é fácil perceber como possíveis predadores teriam um mar de potenciais vítimas para escolher, certo? E o Roblox agora está no centro de um caso de abuso sexual infantil na Flórida, com alguns dos detalhes mais perturbadores que já ouvimos. Agora, eu não vou falar sobre tudo isso sozinho. Quero trazer Melba Pearson de volta ao Sidebar. Sempre gosto de ver a Melba, advogada de direitos civis e criminalista, ex-promotora e apresentadora do Resident Legal Diva no YouTube. Espero que todos possam conferir. Então, Melba, existem preocupações com predadores online desde o surgimento da internet. Esses processos colocam o Roblox no centro das atenções, certo? O que você acha disso? É sempre bom estar com você, Jesse. E uma das coisas principais é sobre como estamos navegando por esse, novo e corajoso mundo. Vimos recentemente um processo contra o Chat Generative Pre-trained Transformer, a OpenAI, por ter orientado um jovem a tirar a própria vida. Então, existe todo esse debate sobre o quão responsáveis as plataformas de mídia social e esses outros tipos de plataformas de jogos devem ser em relação a atividades criminosas. Como elas deveriam reprimir isso? E como isso se cruza com o seu direito à primeira emenda em termos de privacidade, né, em termos de poder conversar e interagir com as pessoas da maneira que você achar melhor? Existe uma linha tênue, mas as corporações devem garantir a segurança nas plataformas. Isso é inegociável. Vamos falar sobre isso. Quero voltar para abril deste ano, bem cedo, pouco antes do amanhecer. Os investigadores do condado de Marion têm um mandado de busca para o Christian Scriben, de 17 anos. Scriben, seu pai e irmão foram acordados, levados para fora e algemados. E um delegado leu todo o mandado de busca para eles, dando uma ideia do que todos esses policiais estavam fazendo no estacionamento do complexo de apartamentos. Com base na declaração juramentada, concluo que há causa provável para acreditar que no local descrito pelo advogado será encontrado um instrumento, meio ou evidência relevante de um crime. No caso, pornografia infantil em formato físico ou digital. O mandado de busca autoriza a busca no local acima mencionado e inclui as moradias, residências, todas as construções anexas e veículos localizados no terreno, bem como qualquer pessoa que seja conhecida ou razoavelmente acreditada estar envolvida ou conectada com a atividade ilegal que é objeto do mandado de busca. Computador pessoal.
Hardware, ou seja, computadores pessoais, laptops, notebooks, dispositivos eletrônicos móveis, ou seja, tablets, smartphones, leitores digitais, dispositivos de jogos, consoles de videogame, ou seja, PlayStation, Xbox, etc. Esse mandado de busca revela muito sobre o suposto crime. O depoimento de causa provável apresentado por um detetive do condado de Marin trouxe mais informações. E Melba, quero analisar as diferentes revelações disso com você. Então, abre aspas. Em fevereiro de 2025, vários incidentes foram relatados no aplicativo Roblox de um suspeito conhecido como Lost Shadow e Christian, orientando crianças a abusar sexualmente de seus irmãos mais novos de maneira vil e produzir material de abuso sexual infantil. Então, Melba, logo de cara, acusações hediondas. E não só Scriben é acusado de ter esse interesse doentio em menores, mas ele supostamente convenceu esses menores a abusar de seus próprios irmãos e irmãs. Primeiramente, eu fiquei horrorizada quando li essas acusações. E, novamente, isso realmente reforça a importância dos pais entenderem onde seus filhos estão passando o tempo. Jesse, não querendo me entregar, mas lembro daquele comercial. São 8 da noite, você sabe onde estão seus filhos, certo? E aquilo era no sentido de, você sabe fisicamente onde seus filhos estão? Eles estão brincando na rua? Seja qual for o caso. Agora, em 2025, não se trata mais de onde seu filho está fisicamente, mas sim de onde ele está no ciberespaço, onde ele está na internet e com quem ele está interagindo. É fundamental para os pais, sem culpa alguma. Não é isso que está acontecendo, mas quero aproveitar para dizer que os pais devem ativar controles parentais nos aplicativos usados pelos filhos. Eles devem estar cientes de quais aplicativos seus filhos estão usando, quais jogos eles estão jogando. Eles devem alertar seus filhos. Se alguém pedir para tirar a roupa, se tocar ou tocar em outro, isso não está certo. Conte para mim, conte para um professor, conte para um orientador. Realmente dê poder às crianças para que saibam que esse comportamento não está certo e para que elas possam se posicionar contra isso. Felizmente, essas crianças contaram para seus pais, porque, claro, nós não estaríamos aqui se elas não tivessem feito isso. Infelizmente, essas crianças foram vítimas desse processo. Então, eu realmente quero usar isso como um momento de aprendizado para os pais, tias, quem for, tios, para que fiquem atentos em relação a onde seus filhos estão no cyberespaço. Assim que Scriben soube de seus direitos, confirmou rapidamente várias informações que os policiais precisavam para ligá-lo às denúncias cibernéticas. Então, após o aviso de Miranda, abre aspas, eu conversei com o suspeito Christian Scriben. Ele me forneceu o número de telefone e o endereço de e-mail que eram dele. Eles confirmavam os dados da conta do suspeito fornecidos pela Roblox. Ele também admitiu que sua antiga conta da Roblox foi encerrada por volta da época em que a Roblox o denunciou ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Depois disso, ele fez outra conta. Agora, há pontos importantes a considerar, Melba. Então, primeiro, que a Roblox aparentemente denunciou Scriben, certo, ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e encerrou a conta dele. Além disso, ele conseguiu se reerguer e criar outra conta. Ponto positivo para a Roblox por ser proativa. No momento em que perceberam que havia um problema, eles encerraram a conta. Eles o denunciaram às autoridades competentes. Mas, novamente, isso cabe à Roblox resolver, seja ajustando seus algoritmos, sua programação, o que for necessário para conseguir impedir que alguém que foi banido da plataforma volte a acessá-la. Claro, novamente, isso se torna difícil porque a pessoa pode simplesmente criar outro endereço de e-mail ou usar um número de telefone virtual ou algo assim para conseguir uma nova conta na plataforma. Mas isso é responsabilidade dos engenheiros da Roblox descobrirem como rastrear bloqueios, seja por IP ou outro método, garantindo que, uma vez banido, a pessoa permaneça banida para sempre. Não é minha especialidade, mas os especialistas da Roblox podem resolver isso. Eles não consigam retornar apenas mudando o nome de usuário, apelido ou e-mail. Você acha que as evidências digitais são bem convincentes? Os policiais que estavam nesse conjunto de apartamentos conversaram com o pai de Scriben. E, ao que parece, ele admitiu que seu filho poderia estar envolvido nisso. Se isso for verdade, Melba, quão relevante é ter alguém oferecendo informações corroborativas
especialmente alguém próximo do acusado. Isso seria enorme. Mas a minha pergunta seria: ele acha que é o filho dele só porque ele tem agido de forma estranha ultimamente, ou algo assim? Ou ele sabe que o filho dele sempre teve uma predileção por crianças? E se ele sabia disso, agora estamos olhando para ele em termos de responsabilidade? Porque se você sabe que seu filho está envolvido em atividades criminosas, se você sabe que seu filho está abusando de pessoas e simplesmente faz vista grossa, vimos no caso Crumbly como os pais foram responsabilizados quando o filho acabou levando uma arma para a escola e coisas horríveis aconteceram. Mas, novamente, sabiam dos problemas do filho e não tomaram medidas para garantir a segurança dos demais. E esse mesmo cenário poderia acontecer com o pai dele se ele tivesse alguma suspeita de que o filho estava abusando de pessoas. Antes ele só achava o filho estranho, mas agora, com o que a polícia disse, está ligando os fatos. Esse é um cenário bem diferente e, claro, muito benéfico para a promotoria montar seu caso. E durante uma entrevista com um detetive, Scriben ele mesmo revelou detalhes repugnantes sobre seu hábito de procurar crianças, inclusive algumas com apenas 8 anos. Citação: ele admitiu procurar ativamente por crianças quase todos os dias no aplicativo Roblox. Ele os instruía a criar material de abuso sexual infantil. Christian descreveu uma compulsão em explorar crianças online para obter gratificação sexual a partir do material de abuso sexual infantil que elas produziam sob sua orientação. Ele tentou parar várias vezes sem sucesso. Ele relatou que fazia isso com cerca de 4 a 5 crianças por dia, todos os dias no último ano. Então, Melba, o número absoluto de possíveis vítimas por aí é difícil até de imaginar. Estamos falando de milhares, milhares de crianças que foram traumatizadas, que agora vão ter que fazer terapia para conseguir lidar com os horrores do que passaram. E isso é algo que vai ficar aparecendo no inconsciente delas ao longo das próximas décadas. Então, eu acho que muitas medidas vão ter que ser tomadas para garantir que essas crianças fiquem bem e que elas não acabem tendo problemas no futuro por causa do trauma que sofreram. Sabe? E da mesma forma, de novo, quero dizer, isso é uma doença? Isso é realmente uma enfermidade? Isso, sabe? A gente poderia questionar se o réu também foi vítima de abuso. Sabe como isso aconteceu? Seguiremos fazendo essas perguntas, pois é difícil imaginar que alguém faria isso, especialmente tão jovem. Mas essa é a chance não só da polícia agir, mas também do sistema de justiça criminal garantir que ele não machuque outra criança. Agora, a pergunta é, como ele conseguiu fazer isso, certo? Segundo a declaração de causa provável, Scriben teria iniciado conversa com um menor no Roblox, mentindo sobre sua idade. A acusação diz que ele mentia a idade, dizendo ser 1 ou 2 anos mais novo, e logo levava a conversa para mensagens de texto. Veja só, citação. Uma busca inicial no telefone de Christian mostrou que ele trocava mensagens com uma garota poucas horas antes do cumprimento do mandado. Ele continuamente a instruía a tirar fotos de si mesma, e isso foi se intensificando à medida que a conversa avançava. Apesar de as mídias não se enquadrarem como pornografia infantil, o tom crescente e de aliciamento da conversa reforça os dados do Roblox e as próprias admissões de Christian. Mais tarde, ele admitiu que a garota tinha entre 13 e 14 anos e disse que não continuaria com ela, porque perdeu o interesse. Um delegado afirmou que o telefone de Scriben confirmou que ele era muito cuidadoso ao apagar conversas e imagens. A busca mostrou que só havia mensagens entre Scriben e familiares, além da conversa com a adolescente que ele ainda não tinha apagado. Agora, de acordo com os investigadores, Scriben inicialmente disse que não achava que o que estava fazendo era algo grave, porque ele tinha menos de 18 anos, e afirmou que tentaria parar quando completasse 18 anos. Quando um detetive repetiu o que Christian supostamente pedia às crianças, ele disse que deveria ir para o sistema juvenil, não para a prisão de adultos. Então, Melba, Scriben tinha menos de 18 anos quando muito disso ocorreu. Mas isso não serve de defesa, certo? Não, não é.
Porque, novamente, ele teve a intenção, não foi um acidente aqui. Ele sabia que essas crianças eram menores de idade. Ele as procurou especificamente por esse motivo. Ele as incentivou a criar pornografia infantil. E ele recebeu essa pornografia infantil e a usou para seus próprios fins. Sabe-se, esse papo de vou parar quando fizer 18 anos não é como dizer vou parar de comer carboidratos até segunda, né? Tipo, não é assim. Você não pode simplesmente ligar e desligar desse jeito. Isso é realmente uma doença e ele precisa de terapia e, sabe, de serviços intensivos para conseguir quebrar esse vício, essa doença. Ele não consegue lidar com isso sozinho, nem com a ajuda dos pais. Isso vai exigir uma intervenção médica séria. Então, tem esse aspecto. Então, na Flórida, ele não vai enfrentar o sistema juvenil. Ele será acusado como adulto, porque, novamente, aos 17 anos, nós temos essa opção de poder acusar um menor como adulto sob certas circunstâncias e com certas acusações. Então, tudo isso se encaixaria nessa categoria. E por isso, ele vai enfrentar o sistema de adultos. Ele está enfrentando uma pena máxima de 15 anos de prisão para cada acusação. E vamos deixar claro, cada vídeo, cada foto pode ser uma acusação separada. Tudo depende da forma como a promotora quiser acusar. Então, se ele já teve 1000 desses incidentes, não, no ano passado, e temos evidências comprovadas disso, pode literalmente ser uma acusação ou uma denúncia, como chamamos, com 1000 acusações, cada uma delas com pena máxima de 15 anos. Isso certamente deixaria o tribunal mais agitado. Mas, sabe, já vimos 10, 20, 30 acusações separadas para esse tipo de caso. Scriben foi levado ao Departamento de Justiça Juvenil e depois transferido para o Tribunal de Adultos. Ele foi levado para a cadeia do Condado de Marion, onde está detido sem fiança. Ele enfrenta 3 acusações: usar computador para seduzir, solicitar ou atrair criança, uso ilegal de dispositivo de comunicação para facilitar ou promover desempenho sexual infantil. A próxima audiência dele será na semana que vem, uma conferência pré-julgamento antes da seleção do júri. Aliás, este caso, vou te dizer, tem semelhanças assustadoras com o que queremos falar a seguir. Várias ações judiciais foram movidas desde julho contra a corporação Roblox, alegando que a plataforma é cúmplice no abuso de menores. Muitas dessas ações judiciais citam um aplicativo secundário, além do Roblox. Por exemplo, uma queixa federal da família de uma menina de 11 anos de Michigan mencionou o Discord, plataforma online para gamers. Há uma ação judicial, na Pensilvânia, em nome de uma menina de 12 anos contra a Snap Inc., empresa mãe do Snapchat. Esse processo refere-se a um estudo da Hindenburg Research, publicado em outubro de 2024. O título é Roblox, métricas infladas para Wall Street e um inferno de pedófilos para crianças. Esta pesquisa cita um ex-funcionário, usado pelos autores do processo para argumentar que a Roblox priorizou o lucro à segurança, e diz: o motivo da conduta ilegal dos réus é simples. Réus priorizam mais usuários que a segurança infantil. Como explicou um ex-funcionário da Roblox, ao descrever a abordagem da empresa em relação à segurança infantil, você tem que tomar uma decisão, certo? Você pode proteger seus jogadores, mas terá menos na plataforma, ou deixá-los agir livremente. E aí, todos os números parecem bons, e os investidores ficam felizes. A Snap adotou a mesma abordagem em relação à segurança infantil em seu produto. A busca dos réus por crescimento, ignorando a segurança, prejudicou crianças que usam seus produtos, inclusive o autor. Não é só a migração das comunicações para outros aplicativos que preocupa, mas também a atividade dentro do próprio app. Por exemplo, o processo afirma que atividades sexuais simuladas permeiam o produto Roblox. Como o réu Roblox bem sabe, há inúmeros relatos de avatares de crianças sendo estuprados por avatares de outros usuários. Por exemplo, em 2018, o avatar de uma menina de 7 anos foi violentamente estuprado por 2 avatares masculinos em um parquinho em uma experiência do Roblox, o que foi presenciado pela mãe da menina. O Roblox também foi criticado, como mencionei, por suas experiências serem menos jogos e mais próximas de um voyeurismo virtual. Ao ler o processo,
percebe-se que jogos como Public Bathroom Simulator Vibe permitem acesso a usuários a partir de 9 anos, e isso permite que os usuários simulem atividade sexual em banheiros virtuais, assim como em clubes de strip virtual, onde avatares infantis realizam atos sexualmente explícitos, como dançar no colo de clientes. Melba, isso não é mais Super Mario. Quero dizer, o que está acontecendo aqui? É insano que esse tipo de conduta, esse tipo de conteúdo, não seja imediatamente removido. Parece que há motivos para esse processo, certo? Com certeza. E eu posso te dizer agora o que vai acontecer. A Roblox vai começar a assinar um monte de cheques, porque eles vão ter que fazer acordos. Não tem como eles levarem isso para um tribunal, irem a julgamento e acharem que vão ganhar. Isso não vai acontecer. Então, a questão é, quanto dinheiro eles vão pagar para cada uma dessas famílias? E mais importante ainda, quais medidas eles vão tomar para garantir que as crianças estejam seguras na plataforma deles? Adultos também, não só crianças. Porque se você for alguém que joga videogame, a gente também já viu essas histórias de como as jogadoras mulheres, mais uma vez, têm coisas violentas acontecendo com seus avatares e tudo mais. E isso é algo, mais uma vez, traumatizante e que você sabe, pode deixar as mesmas cicatrizes que um encontro da mesma natureza na vida real. Porque, de novo, seu senso de segurança é comprometido. Você foi violada e tudo isso. Então, cabe ao Roblox daqui para frente garantir que isso não aconteça novamente. E eles precisam consertar isso. Agora eles aprenderam da pior forma que não se pode pôr o lucro acima das pessoas. E, aliás, não para por aí, porque o virtual tende a refletir o que está dominando as manchetes no mundo real. Citação: uma reportagem investigativa recente também expôs uma infinidade de outras experiências exploratórias no Roblox que banalizam e transformam, de forma irresponsável em jogo, condutas criminosas graves, incluindo estupro. O relatório confirmou que o réu Roblox hospedou mais de 600 jogos do Didi, como Sobreviva ao Didi, Fuja do Didi Simulator e Festa do Didi, que parecem recriar incidentes envolvendo o magnata da música Sean Combs, conhecido como Didi. Outro processo sobre a suposta vitimização de uma menina de 12 anos em Nova York mostrou por que isso pode ser tão prejudicial. Citação: esses jogos podem ter efeitos devastadores nas crianças. Jogar videogames com conteúdo sexual explícito normaliza comportamentos exploratórios e predatórios, borrando as linhas do que é aceitável na vida real. Isso prejudica especialmente crianças que ainda desenvolvem compreensão social e moral. Quando esse tipo de comportamento é retratado como algo engraçado, empolgante ou recompensado dentro de um jogo, jogadores jovens podem internalizar a ideia de que o assédio ou a exploração sexual são inofensivos ou até aceitáveis. Então, Melba, isso já faz parte da conversa sobre o bem-estar infantil há anos. Sempre que um cérebro em desenvolvimento está imerso em algo, bom ou ruim, isso pode ter grande impacto. Como você prova a afirmação, certo, de que um ambiente fortemente sexualizado afetou a criação de uma criança? Se estamos falando de causalidade, se estamos falando de dano, isso vai ser difícil em um processo judicial? Não vai ser tão difícil do ponto de vista de que é aí que você traz testemunhas especialistas. E então, quando você tem essas vítimas, esses sobreviventes que agora estão em terapia, você tem a possibilidade de um especialista vir e falar sobre, olha, esses são os tipos de efeitos duradouros que esse tipo de trauma pode causar no cérebro de uma criança. Você vai ver uma taxa mais alta de evasão escolar, você pode ver uso de drogas, você pode ver comportamento agressivo e depressão, entre outros aspectos. E claro, os pais podem atestar as mudanças no comportamento que eles viram em seu filho, sabe? Antes desse encontro horrível e depois. Todos esses aspectos serão importantes para provar o caso. E, novamente, esse tipo de testemunho vai partir o coração do júri, o que resultaria em um veredito enorme contra a Roblox. Esse suposto abuso não se limita ao mundo virtual. Segundo um processo movido por um garoto de 11 anos, ele foi de fato sequestrado durante sua suposta exploração. O processo diz que o menino de 11 anos do Texas havia se mudado há pouco e não tinha amigos na nova escola.
Então ele passou a depender muito do Roblox, sabe? Como uma forma de socializar. E ele achava que estava conversando com outra criança, quando essa pessoa começou a pedir coisas como fotos nuas. A denúncia diz: o autor viajou até a casa do agressor e, quando ele chegou, descobriu pela primeira vez que a pessoa com quem ele estava conversando não era uma criança como ele, mas sim um homem adulto de cerca de 30 anos. Pornografia passava na televisão e o agressor tirou a roupa e coagiu o autor a fazer o mesmo. O autor foi submetido a terríveis abusos e agressões sexuais pelo agressor adulto, um predador, até que finalmente conseguiu escapar. Como a Roblox está respondendo a essas acusações? Empresas geralmente não comentam processos em andamento, mas a equipe da Roblox publicou um post em seu blog em 15 de agosto, respondendo a um processo movido na Louisiana. Talvez isso valha para todas as reclamações, pois diariamente milhões usam a Roblox para aprender ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a jogar, imaginar e ter uma experiência segura na plataforma. Qualquer afirmação de que a Roblox colocaria intencionalmente nossos usuários em risco de exploração é simplesmente falsa. Nenhum sistema é perfeito, e pessoas mal intencionadas se adaptam para evitar a detecção, levando usuários a outras plataformas com diferentes padrões de segurança e moderação. Trabalhamos continuamente para bloquear esses esforços e aprimorar nossas abordagens de moderação, promovendo um ambiente seguro e agradável para todos os usuários. A empresa também publicou um artigo chamado Esclarecendo Nossa Política sobre Conteúdo Romântico e Sexual, ampliando regras para ajudar jovens a terem melhores experiências no Roblox. Segundo a empresa, ela atualizou os termos de serviço para retirar a proibição implícita de atividade sexual e diz que tem planos de adicionar classificações de maturidade às experiências. Além disso, alguns encontros sociais serão limitados a usuários com verificação de identidade de 17 anos ou mais. O que você acha dessa resposta? Você disse antes que eles vão ter que pagar, mas eles estão aparentemente se defendendo? Ei, estamos implementando salvaguardas. Ei, fizemos o nosso melhor para tentar moderar e proteger contra comportamentos inseguros, mas há coisas que essas pessoas vão fazer para evitar a detecção. Só controlamos até certo ponto. Sua resposta depende da reação deles. Então, sim, é bom que eles estejam implementando mais protocolos em relação a salas com verificação de idade e tudo isso, mas é um pouco tarde demais, porque, de novo, agora já existem pessoas que foram vítimas e não é como se isso fosse imprevisível. Isso é um pouco tarde demais, porque agora ainda temos milhares de vítimas. O fato de que dezenas de milhões de pessoas não foram prejudicadas, sim, isso é ótimo, mas e aquelas milhares de crianças que foram prejudicadas? E havia maneiras de evitar que isso acontecesse. Então, sabe, eu acho que no final das contas eles vão ter que fazer muito mais. Essa declaração não será suficiente para reabilitar a imagem deles ou algo assim. Sim, eles serão vistos como tomando medidas de mitigação para o futuro. Mas isso não muda o passado. Melba Pearson, muito obrigado por vir aqui falar sobre esse assunto realmente perturbador. Mas vamos continuar acompanhando isso. Muito obrigado. Obrigada, Jessie. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.